povo de Nova Friburgo. Meu nome é Marcos Medeiros, cursei engenharia e sou candidato a prefeito pelo Prona. Tem gente que acha que é uma luta de Davi contra Golias, mas vocês podem ter a certeza que até o final da campanha eu estarei entre os 3 primeiros colocados. Conheça você nossas ideias. Transformar o Hospital Municipal Raul Sertã em hospital universitário para que os alunos estejam trabalhando em tempo integral no atendimento hospitalar, para evitar a falta de médicos que ocorre hoje no nosso hospital municipal. Dobrar o número de consultas dos postos de saúde, dobrando o número de médicos e fiscalizando a presença deles no trabalho. Melhorar o transporte coletivo, obrigando a concessionária deste setor a mudar o combustível para o gás natural, a fim de baratear a tarifa pública. Criar um departamento jurídico para enfrentar os abusos nas contas d'água, já que a CAENF foi um grande problema criado pelo ex-prefeito que nos empurrou goela abaixo e a atual prefeita nada fez para mudar este quadro. Melhorar o nível dos professores através de cursos, seminários, palestras, workshop e um plano de cargos e salários. Agora que você já ouviu nossas propostas, vocês devem estar pensando: todo ano de eleição os candidatos vêm com as mesmas promessas, e isso é ruim para esta cidade que tanto amamos. Por outro lado, prova a incompetência dos governos anteriores e da atual prefeita que transformou Nova Friburgo em um campo de guerra de liminares e processos. O tempo mostrará a verdade. Eu sou Marcos Medeiros e preciso do seu voto para provar que ainda há esperança, mas nunca saudade desses tempos em que vivemos. Tem candidato que pensa que o povo tem memória curta. Só que você, caro eleitor, você, cara eleitora, não tem. Vamos mais uma vez falar das promessas de campanha e das verdades após a eleição. Você, trabalhador, você, desempregado, está satisfeito em pagar esta absurda taxa de iluminação? Você já parou para pensar que o que você gasta por ano com a taxa de iluminação daria para comprar cerca de 700 pãezinhos por ano? Pois é. Você se lembra quem implantou esta famigerada taxa em Nova Friburgo? Foi o ex-prefeito Paulo Azevedo. Quando ele perdeu a eleição, resolveu extingui-la. Por quê? Ficou bonzinho? Ou será que foi puro revanchismo só porque perdeu a eleição? Entrou a atual prefeita e, apesar de na campanha ela ter prometido que acabaria com a taxa de iluminação, vocês já sabem que foi mais uma promessa não cumprida, pois ela tanto fez que trouxe a taxa de volta. Se você não está satisfeito em pagar este absurdo, lembre-se dos autores desse abuso. Lembre-se que eles são candidatos outra vez. Vote num candidato comprometido com a verdade. Vote num candidato que cumprirá tudo o que prometer na campanha. E já estou assumindo um compromisso com vocês. Logo após subir as escadas do Palácio Barão de Nova Friburgo, um dos meus primeiros atos será acabar com essa taxa abusiva. Vote no candidato que não tem medo da verdade. Vote em Marcos Medeiros, número 56. Para ser o prefeito de uma cidade, é preciso ser competente, sério, trabalhador, comprometido com a população. Mas, acima de tudo, é preciso ter compromisso com a verdade. Não podemos eleger um prefeito que na campanha faça inúmeras promessas e depois de eleito dá as costas à verdade, enganando seus eleitores. A fita que verão a seguir mostra que não é possível ter um discurso e depois uma outra prática, passando por cima da verdade. A fita que vocês verão a seguir foi veiculada no programa de propaganda eleitoral de 2000. Vamos assisti-la? E eu gostaria de aproveitar este momento para tranquilizar a todos vocês que fizeram o concurso de 96 e o último concurso. O nosso esforço será no sentido de respeitar, mas também garantir
o direito de todos os concursados. Vocês prestaram atenção no que viram? Sim, vocês viram a então candidata Saudade Braga e hoje prefeita prometendo que iria respeitar o concurso público. Mas para não ficar qualquer dúvida, vamos rever a promessa de Saudade Braga em 2000? E eu gostaria de aproveitar este momento para tranquilizar a todos vocês que fizeram o concurso de 96 e o último concurso. O nosso esforço será no sentido de respeitar, mas também garantir o direito de todos os concursados. Pois é, todos sabem o resultado desta promessa. O primeiro ato de Saudade Braga como prefeita foi anular o concurso público e colocar na rua mais de 4.000 trabalhadores que perderam o seu ganha-pão. Vote na verdade, vote quem não fará promessas que não cumprirá. Eu sou Marcos Medeiros, o candidato que não tem medo da verdade. Aqui começa o programa do Prona. De um prefeito, espera-se muito, inclusive que ele trate a coisa pública estritamente dentro da lei, que ele respeite a lei. Uma das melhores formas de se fiscalizar se um homem público está agindo dentro da lei é buscar informações junto ao Poder Judiciário. Hoje em dia, muito fácil de se obter através da internet. Sabendo que tenho um passado limpo, que não devo nada à justiça, resolvi ver a situação dos meus concorrentes. Entrei no site do Tribunal de Justiça, instância maior do Judiciário no Estado, e de lá tirei a situação de todos os candidatos, inclusive a minha, perante aquela Casa de Justiça. O resultado vocês verão a seguir. Aristélio Travassos de Andrade, nenhuma ocorrência encontrada. Luiz Gonzaga Salarini, uma ocorrência encontrada. Paulo César Vassalo de Azevedo, nenhuma ocorrência encontrada. Maria da Saudade Medeiros Braga, 22 ocorrências encontradas. Renato Abirrâmia, nenhuma ocorrência encontrada. Marcos da Silva Alberto Medeiros, nenhuma ocorrência encontrada. Você, caro eleitor, pode observar que tenho um passado limpo, que não tenho que temer a justiça. Enfim, não estou cheio de processos pelas costas. Reconheço que outros candidatos também gozam de situação semelhante. Mas e a senhora prefeita, quem diria? 22 processos envolvendo seu nome. E o que é pior, palavras como réu, denúncia, ação civil pública dão a tônica. Por que será que isto está acontecendo? Por que a doutora Saudade está envolvida em tantos processos? Vote em quem pode mostrar o seu passado perante a justiça. Vote em quem cumpre a lei. Vote em Marcos Medeiros, o candidato que não tem o que temer. Aqui começa o programa do Prona. Após os 5 primeiros programas da campanha eleitoral, começo a ver os frutos do meu trabalho. O povo está me parando nas ruas, parabenizando-me pela franqueza e coragem com que tenho me apresentado no programa. Se estou recebendo os parabéns do povo friburguense, parece que algumas pessoas não estão gostando do que estou falando. Sim, eu e minha família já recebemos algumas ligações ameaçadoras. Quero dizer a você que está se sentindo incomodado que não cederei a ameaças. Afinal de contas, não estou caluniando, difamando ou injuriando quem quer que seja. Apenas estou falando de fatos, ações ou omissões que estão prejudicando o povo friburguense. Como não falar que passamos por uma crise de empregos sem precedentes em Nova Friburgo? Como não falar do péssimo atendimento médico que se dá ao povo friburguense? Como não falar da forma como a CAENF trata a nossa população sem dó e nem piedade? Como não falar da absurda e abusiva taxa de iluminação? Posso deixar de falar da falta de habilidade da senhora prefeita no trato com a Câmara Municipal? Isto é mentira? E a novela dos concursados, juntando-se aí a contratação da Nitcop, este verdadeiro atentado aos direitos dos trabalhadores municipais? Não tenho razão de falar? E o povo está contente com tudo isto? Claro que não. Sendo assim, não adianta ameaças. Vou continuar lutando pelo povo friburguense
Doa quem doer. Eu sou Marcos Medeiros, o candidato que não tem medo de ameaças. A internet é, realmente, a democratização da informação. Curioso que sou, resolvi entrar no site da Justiça Eleitoral e ver quem esteve com quem em 2000 e agora mudou de lado. Lá encontrei vários nomes, sendo que alguns deles me chamaram a atenção. São eles: Jorge Leite, atualmente vereador; Mário César Fuli, atualmente vereador; Cláudio Lima, José Aldir Marchon, Isaías Martins, Jalmir Saipa, Jânio de Carvalho, atualmente vereador e ex-líder de Paulo Azevedo na Câmara Municipal; Juarez Paulo da Silva, Marcos Viveiro de Castro, conhecido como Marquinhos Brizola, e Valtinei Gonçalves de Moraes. Vocês sabem por que estes nomes me chamaram a atenção? Vocês sabem o que estes nomes têm em comum? Eles foram candidatos a vereador em 2000 na coligação de Paulo Azevedo e agora são candidatos a vereador na coligação de Saudade Braga. Ora, ela coloca todos os males da cidade nas costas do ex-prefeito. Se ele era ruim ou não, eu não estou aqui para defendê-lo, até porque ele cometeu sérios erros na sua administração. Mas como é que a prefeita Saudade Braga recebe antigos aliados de Paulo Azevedo? Está na cara que Saudade Braga tem um discurso e uma outra prática. Para a plateia, ela fala mal de Paulo Azevedo, mas na hora de conseguir aliados, para ela não importa de onde venham, não importa que venham de quem disse que Friburgo era Paulo em 2000. É por estas e outras que o eleitor olha os políticos com desconfiança. Será que não é possível fazer política com ética e transparência? Votem em Marcos Medeiros, o candidato que só tem um discurso e uma bandeira: o bem do sofrido povo friburguense. Aqui começa o programa do Prona. Oh, que saudade eu tenho da Mai. Oh, que saudade eu tenho dos tempos que a água era nossa. Vamos cantar para não chorar. Vocês se lembram dos tempos que a companhia telefônica era nossa? Que a companhia de eletricidade era nossa? Que a companhia de água era nossa? Bons tempos. Vamos falar da venda da nossa água, vamos falar da CAENF. Em que melhorou a nossa vida desde que a CAENF chegou a Nova Friburgo? A água ficou mais barata, os esgotos foram tratados, os nossos rios estão mais limpos? Nada disto. O que temos é uma taxa d'água abusiva, um verdadeiro atentado ao bolso do trabalhador e o que é pior, se não pudermos pagar a conta d'água, se atrasarmos só um pouquinho, vem a CAENF sem dó e nem piedade e corta a nossa água. Os esgotos correm a céu aberto em muitos lugares. Os rios são verdadeiras valas negras fedorentas, pois até hoje não temos uma estação de tratamento de esgoto. E as obras prometidas? Vocês conhecem alguma obra que foi executada pela CAENF a favor do povo friburguense? Somente alguns metros de muro de contenção às margens do rio Bengalas e nada mais. Vamos simplificar. Você está satisfeito com a CAENF? O que você prefere? Que a CAENF continue em nossa cidade ou que vá para onde nunca deveria ter saído, bem longe de Nova Friburgo? No próximo programa falarei um pouco mais sobre os grandes responsáveis pela atuação deste verdadeiro mostrengo em Nova Friburgo. Mas até lá, um compromisso: com Marcos Medeiros na prefeitura. É a certeza de que a CAENF será varrida de Friburgo para sempre. Aqui termina o programa do Prona. Aqui começa o programa do Prona. Hoje vou conversar com vocês sobre os grandes responsáveis pela presença desta odiosa empresa em Nova Friburgo. O responsável pela vinda da CAENF, todos conhecem, foi o ex-prefeito Paulo Azevedo. E ele não esconde isto de ninguém, até porque não poderia. E a prefeita Saudade Braga? Durante a campanha de 2000, vocês se lembram do discurso dela? Prometeu que iria rever o contrato da CAENF. Assumiu o governo e tempos depois, em uma entrevista numa emissora de TV local, afirmou categoricamente que o contrato fora revisto.
Assistam a este vídeo, vejam o que ela disse. Nós tomamos algumas medidas e uma delas foi rever o contrato da CAENF. Ela disse que reviu o contrato da CAENF. Vocês notaram alguma diferença da CAENF de Paulo para a CAENF de Saudade Braga? A água ficou mais barata no governo Saudade Braga? A CAENF executou obras no governo Saudade Braga? Tivemos um único litro de esgoto tratado no governo Saudade Braga? Por que será que Saudade Braga não fala da CAENF no seu programa eleitoral? Será porque não tem o que falar? Não está na hora de Saudade Braga explicar que revisão de contrato foi essa? Saia de trás das cortinas, doutora Saudade, e venha explicar ao povo friburguense que está de luto com este cenário por que a CAENF continua sendo a mesma CAENF de Paulo Azevedo. Eu sou Marcos Medeiros, o candidato que vai dar um basta na CAENF. Aqui começa o programa do Prona. Desde 1997, o Ministério da Educação, através do INEP, vem realizando o censo escolar. O que é o censo escolar? É um levantamento de informações estatísticos educacionais de âmbito nacional, realizado anualmente, abrangendo a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. De acordo com a Lei 9.394, carinhosamente chamada de Lei Darcy Ribeiro, a educação infantil está dividida entre creche e pré-escola, sendo obrigação do município fornecer educação infantil e o ensino fundamental. Voltando ao censo escolar, os seus dados estão disponíveis na internet. Entrando no site, observamos que tínhamos no final do governo Paulo Azevedo, em 2000, 15.401 alunos matriculados no ensino fundamental e na educação básica. No final do ano 2003, tínhamos 17.018, ou seja, um aumento de apenas, pasmem, 1.617 alunos em 3 anos. Guardem este número, 17.018. Agora assista a esta fita e veja o que disse Saudade Braga num de seus programas desta campanha eleitoral. É que nós aumentamos no nosso governo, construindo escolas, reformando escolas, ampliando escolas, nós crescemos de 16 mil vagas para 27 mil vagas. Vocês prestaram atenção no número? 27 mil. Vamos rever a fita? De 16 mil vagas para 27 mil vagas. Ora, doutora Saudade, por que inventou estes números? A troco de quê? Enganar a quem? Por que transformou 17 mil em 27 mil? Qual foi a mágica? No meu governo, 27 mil será uma realidade, pois a educação realmente será uma prioridade. Aqui começa o programa do Prona. Hoje eu vou conversar com você, morador do bairro de Olaria. Você já reparou que entre eleição e sai eleição, e a promessa da maioria dos candidatos é sempre a mesma, de que o bairro de Olaria será uma prioridade, que o povo de Olaria merece todo o carinho e respeito? Infelizmente, passa a eleição e as promessas viram fumaça e somem no ar. Você quer ver um exemplo? Assista a este vídeo. Estamos na Via Expressa, numa área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. Área esta que está sendo transformada num depósito de entulho, num depósito de lixo. Enquanto isso, o bairro de Olaria, o bairro mais populoso de Nova Friburgo, não conta com um espaço público para lazer e para a prática de esportes. Nós queremos hoje aqui assumir um compromisso com o povo de Olaria, de transformar esta área numa bela área de lazer, numa área para a prática de esportes da população de Olaria. Aqui será o ponto de encontro da família de Olaria, da família friburguense. Você já utilizou esta área? A doutora Saudade cumpriu esta promessa com o povo de Olaria? Onde é que suas crianças vão quando querem se divertir? Quando querem praticar algum esporte, jogar bola, correr, brincar?
Se você tem dinheiro, parabéns, pois você e sua família devem ser sócios de um clube e não sofreram com a promessa não cumprida de Saudade Braga. Mas se você ganha um pequeno salário ou está desempregado, é uma pena que mais uma vez você e o povo de Olaria ficaram na saudade e continuam apenas com as promessas. Com Marcos Medeiros prefeito, é a certeza de que a promessa não cumprida de Saudade Braga se tornará uma realidade. Aqui termina o programa do Prona. Aqui começa o programa do Prona. Recentes pesquisas mostraram que as duas maiores necessidades do povo friburguense são a saúde e o emprego, e não é de agora. Sabendo disto, todos os candidatos acabam usando essas duas bandeiras como discurso de campanha. Lamentavelmente, uma grande maioria só fica nos discursos. Ganham eleição e passam 4 anos dizendo que estão investindo na geração de emprego e na melhoria da saúde, e o povo não recebe estes benefícios. Tudo não passa de conversa. Aqui em Nova Friburgo não é diferente. Apesar das filas na madrugada, apesar das dificuldades no atendimento do Hospital Raul Sertan, a médica candidata vive dizendo no seu programa eleitoral que a saúde do friburguense vai bem, que construiu isto, construiu aquilo, que equipou aqui e acolá. Mas fica uma pergunta: adianta apenas construir, apenas equipar, sem valorizar o profissional que trabalha na saúde? A própria senhora prefeita é a primeira a dizer que não se faz saúde sem tratar bem o funcionário da saúde, sem valorizá-lo. Pelo menos esta foi sua promessa na última campanha. Vocês querem ver? Nós também vamos valorizar o profissional da saúde. Nós temos excelentes profissionais, mas que precisam ser valorizados. Salários baixos não combinam com um bom atendimento no serviço público. Vocês viram o que ela disse? Agora veja o contra-cheque de um profissional que trabalha na área de saúde em Nova Friburgo. Vocês estão vendo o valor? Isto é valorizar o profissional, sem aumento há 3 anos, ganhando praticamente o salário mínimo, sem nenhuma garantia, nem funcionário público é, pois trabalhar para a famigerada Nitcop é viver um verdadeiro martírio, sofrer um verdadeiro abuso. No meu governo, o profissional de saúde será respeitado, e quem ganhará com isto é o povo que realmente terá uma saúde de qualidade. Aqui termina o programa do Prona. Aqui começa o programa do Prona. Hoje, quero falar sobre o artigo 58 da Lei 9.504, que assegura o direito de resposta aos candidatos que se sentem ofendidos durante a campanha eleitoral. Ele estabelece que, a partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidatos, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Vocês ouviram bem, atingidos por calúnia, difamação ou mentira. Este artigo inibe a ofensa gratuita e a mentira. Por que estou falando isto? Porque vocês que estão me acompanhando ao longo desta campanha sabem que as críticas que venho fazendo são baseadas em verdades, em fatos devidamente comprovados e nunca com base na mentira. Infelizmente, parece que tem candidato que não aceita as minhas críticas e está tentando, através da justiça, me calar. De quem estou falando? De Saudade Braga. Por 10 vezes, ela e seus aliados entraram na justiça requerendo direito de resposta e somente em uma vez eles obtiveram êxito e assim mesmo, parcial. Isto só aconteceu por um lapso nosso, que não recorrermos do pedido a tempo. Lamentavelmente, a verdade ainda incomoda e assusta muita gente, principalmente quando ela mostra os erros e as omissões dos homens públicos. Ora, doutora Saudade, não fique abarrotando o judiciário, já tão assoberbado de trabalho, somente querendo calar quem vem trazendo a verdade para a população. Deixe a justiça trabalhar, doutora Saudade. Nos próximos programas mostrarei alguns dos casos que a justiça, com sabedoria, negou o direito de resposta à doutora Saudade. Eu continuarei com a verdade, doa quem doer. Aqui termina o programa do Prona. Aqui começa o programa do Prona.
Hoje eu quero falar com você, pseudo-cooperado da Nitcop. Sabemos que você só aceitou trabalhar na prefeitura através da Nitcop porque não tinha outra alternativa. Afinal, estava desempregado, não tinha como levar 1 litro de leite para casa. O que você certamente não sabia é que, ao aceitar esta pseudo-condição de cooperado, você estava entrando numa verdadeira canoa furada. Se não bastasse não ter direito à carteira assinada e demais direitos trabalhistas, você está fazendo parte do que já foi chamado pela Justiça do Trabalho de verdadeira fraude à legislação trabalhista. E você sabe muito bem que, ao ser demitido desta pseudo-cooperativa, você não irá receber nada, vai ficar a ver navios. Agora vem o pior. Se você não sabe, corre na justiça uma ação popular cujos réus são Saudade Braga e Nitcop, exigindo que o município seja ressarcido dos valores pagos até hoje através desta famigerada Nitcop. Pois bem, vocês sabem como a Nitcop está se defendendo na justiça? Dizendo que quem deve ser processado são os cooperados, ou seja, você e mais. Forneceu ao juízo o seu nome, o número da sua carteira de identidade, o seu CPF e o seu endereço. Além de você ficar sem os seus direitos trabalhistas, se a ação popular for considerada procedente, você corre o risco de ainda ter que devolver tudo o que recebeu para os cofres públicos. Esta é mais uma herança que Saudade Braga deixará para os friburguenses. Por isso, pense muito bem antes de votar. Aqui termina o programa do Prona. Aqui começa o programa do Prona. Vocês que têm acompanhado o meu programa sabem que venho usando imagens públicas gravadas em videocassete caseiro, mostrando as promessas não cumpridas, as contradições e as omissões não só de Saudade Braga, mas também de vários aliados seus. Certamente, as verdades contidas nestas imagens estão incomodando Saudade Braga e seus aliados. Nesta quinta-feira, dia 15, Saudade Braga e mais 14 aliados seus entraram na Justiça com medida cautelar, solicitando a proibição da divulgação dessas imagens sob alegação de uso indevido. A Justiça concedeu a eles liminar, proibindo-nos de continuar divulgando essas imagens, pelo menos até que o nosso recurso seja julgado. Infelizmente, essa é a lógica de Saudade Braga. Quando interessou a ela divulgar imagens de políticos adversários, ela o fez com desenvoltura. Quando são suas as imagens, aí o uso é indevido. Caberá a vocês, caros eleitores, fazerem o julgamento definitivo do caso. Saudade Braga e seus aliados têm o direito de esconder as suas omissões, incompetências e promessas não cumpridas? Como Saudade Braga esconderá a história dos 30%, a promessa de não anulação do concurso público, as obras que prometeu e não fez? E Jânio de Carvalho, como esconderá que no passado era líder de Paulo Azevedo e hoje está com Saudade Braga? E Mário César Fuli não fez a mesma coisa? E Guilherme Cardoso, que em 2000 criticava então taxa de iluminação e hoje está com Saudade? Ora, doutora Saudade, quem não deve, não teme. O que a senhora quer esconder da população? Em 3 de outubro, a senhora conhecerá o veredito do povo e deixará de atazanar a vida do friburguense para sempre. Aqui começa o programa do Prona. Tem histórias que são mal explicadas e os seus personagens preferem que elas fiquem assim. Uma dessas histórias é o famoso caso da contribuição dos 30%. Vamos refrescar a memória de vocês. Ao final da campanha de 2000, a então eleita Saudade Braga prestou contas à Justiça Eleitoral e disse que não tinha ficado nenhuma dívida para trás. Passados cerca de 14 meses da sua posse, eis que estourou uma bomba. Saudade Braga teria recebido dos seus secretários, ou de pelo menos de parte deles, 30% dos seus salários durante um determinado tempo. Ao ser questionada, ela disse na TV Serramar que receber esse dinheiro com a justificativa de que seria para cobrir dívidas de campanha. Vamos ver o que ela disse. Essa questão de desconto de secretários, isso no início do governo, nós discutíamos o que nos restava
de dívida de campanha. E através de 2 secretários houve uma sugestão de que durante 3 ou 4 meses no máximo, esses secretários descontassem uma parcela dos seus salários. Aí começou a confusão. Ela não prestar a conta, dizendo que estava tudo certo. Como é que apareceu esta dívida? O que afinal é verdadeiro ou não? Para quem não se lembra, ela foi denunciada pelo Ministério Público e agora está respondendo à ação criminal pública perante o Tribunal de Justiça, incursa no artigo 316 do Código Penal, cuja pena prevista é de 2 a 8 anos de prisão e multa. Esta é a prefeita que queremos? Vamos pensar muito bem antes de votar. Vote Marcos Medeiros, vote 56. Aqui começa o programa do Prona. Alguns programas atrás, eu denunciei que a Nitcop, se defendendo numa ação popular, jogara para cima dos pseudos cooperados o ônus de devolverem aos cofres públicos municipais tudo o que receberam, caso a Nitcop seja condenada nesta ação. Andando pelas ruas, uma eleitora me disse que lamentava muito pelos pseudos cooperados, mas que ela não trabalhava na prefeitura e tanto fazia ter a Nitcop em Nova Friburgo ou não. Só fiz uma pergunta: se ela sabia o quanto a Nitcop estava levando de Friburgo, se ela sabia o que se pagava a Nitcop e ia embora, deixando de gerar impostos em Nova Friburgo, impostos estes que poderiam melhorar, por exemplo, o péssimo atendimento à saúde. Neste ponto, ela mostrou-se interessada e preocupada. A pergunta que fiz a ela, agora faço a você. Você sabe o quanto a Nitcop levou? Vem levando de Nova Friburgo? Você quer saber? Basta entrar no site da própria prefeitura, basta entrar no Diário Oficial da prefeitura. Fazendo isto, você encontrará números estarrecedores. Querem ver? Apenas no período de 28 de maio até 11 de junho de 2004, ou seja, em apenas 15 dias, foram publicados 16 processos administrativos beneficiando a Nitcop, no valor de cerca de 21 milhões de reais. Isto mesmo, 21 milhões de reais. Em apenas 15 dias, a Nitcop foi beneficiada com cerca de 20% do orçamento anual do município. Isto é um verdadeiro absurdo, isto é uma verdadeira vergonha. Depois de mostrados estes números, será que alguém acha que não tem nada a ver com isto? Vamos acabar com esta vergonha em Nova Friburgo. Aqui termina o programa do Prona. Aqui começa o programa do Prona. Vou conversar com vocês sobre um assunto que muita gente não leva em conta, mas que é muito importante. Vou conversar com vocês sobre o segundo mandato, sobre a reeleição. Vocês já pararam para pensar que os segundos mandatos são sempre ruins? Querem exemplos? Fernando Henrique Cardoso, um primeiro mandato com emprego, inflação baixa, dólar controlado e o Brasil crescendo. E o segundo mandato? Tudo ao contrário, deixou o país com a inflação lá nas alturas, um nível recorde de desemprego, o dólar chegando a R$4. E em Nova Friburgo, vocês se lembram do mandato de Heródoto? Entre 83 e 88 foi um grande mandato. E o seu mandato seguinte? Entre fins de 94 e 96, nem parecia o mesmo prefeito. Deixou dívidas e aumentou o IPTU lá para as alturas. Enfim, foi um mandato melancólico. E Paulo Azevedo, o seu mandato de 89 a 92 foi de realizações. Enfim, foi um mandato que lhe deu uma votação histórica em 96. Aí veio o segundo mandato, medíocre. Este é o termo para o segundo mandato de Paulo Azevedo. Entre tantas heranças ruins, ele nos deixou a CAENF e criou a taxa de iluminação. Agora vem Saudade Braga tentando a reeleição. No caso de Saudade, a coisa ainda é muito pior, pois se os primeiros mandatos de Fernando Henrique, Heródoto e Paulo foram bons, este primeiro mandato de Saudade é muito ruim. Ela está aí na televisão querendo vender o que não existe, de que foi e está sendo uma boa prefeita. Imaginem dar um segundo mandato a ela. Se o primeiro está sendo esta droga, o segundo seria o caos, seria o fim de Nova Friburgo. Não vamos correr este risco. Saudade, nunca mais. Aqui começa o programa do Prona.
Estamos chegando ao final do programa eleitoral. Foram 45 dias conversando com vocês, agradando a uns, desagradando a outros. Isto é a democracia. Sei que alguns não entenderam a minha postura em relação a Saudade Braga. Por que não criticar os outros candidatos? Mas por que eu criticaria Aristélio, Salarini e Renato? Eles não foram prefeitos, ou seja, que erros eu criticaria neles? Quanto a Paulo Azevedo, a população já o rejeitou em 2000, sendo os seus erros mais do que conhecidos. Se vocês prestaram atenção na minha campanha, sabe que nunca fiz críticas sem fundamento. E ao apontar os erros, as omissões e inverdades de Saudade Braga, também sempre mostrei as soluções. Também não faz sentido insinuações de que eu estaria fazendo campanha para A ou para B. Não faz sentido as acusações que me foram feitas através do Jornal Panorama na edição do último dia 22. Se tem alguém que tem que dar explicações, é Fernando Reis, diretor responsável pelo Panorama. É ele que deve vir a público explicar por que recebeu 30 mil reais de Saudade Braga para colocar nas ruas, antes das eleições, 2 edições do Panorama, cujas matérias de capa seriam fornecidas por Saudade Braga. E essa gente ainda tem coragem de me criticar. Será que para vencer uma eleição vale tudo? Até comprar edições de um jornal? Aonde está a ética, a verdade? Esta é a prefeita que queremos. Infelizmente sou obrigado no meu último programa a continuar criticando Saudade Braga. Certamente não é ela a prefeita que queremos e merecemos. Finalizo marcando o encontro com vocês nas urnas em 3 de outubro. Até breve. A doutora candidata está prometendo o que não poderá cumprir, como, por exemplo, baixar o preço da passagem de ônibus, porque, na verdade, o ex-prefeito Heródoto prometeu a mesma coisa e acabou perdendo na justiça, que lhe mandou pagar a diferença, dando um enorme prejuízo aos cofres da prefeitura, sendo esta obrigada a voltar alguns meses depois com a mesma tarifa. Mas, caso as passagens sejam reduzidas, os estudantes da rede estadual, que recebem de graça da prefeitura as suas passagens, perderão este benefício. Para que as passagens possam ser reduzidas, o governo do estado deve assumir o custo que é de R$ 800 mil por mês, e o sistema de integração terá que acabar. Como o governo do estado não vai pagar, e sem integração, quem mora no interior pagará 2 vezes a passagem, chego então à conclusão que a doutora candidata não sabe o que está falando e prometendo. Por isso, o nosso projeto de cooperativas de vans é mais inteligente e beneficiará toda a população. Em 1997, a doutora candidata se transferiu para sua cidade no Nordeste e lá ficou por longos 3 anos, recebendo dos cofres públicos e gozando das delícias das praias nordestinas. Quando vereadora, nunca apresentou um projeto ou uma indicação. Ainda teve a cara de pau, acredite se quiser, de votar a favor dos impostos, do aumento dos impostos. Vamos refrescar mais uma vez sua memória, amigo eleitor. Onde estava a doutora candidata por ocasião das enchentes? O que ela fez pelas vítimas da época? O que ela fez pelos desabrigados? Esta doutora, além de não conhecer Friburgo, ainda traz consigo o homem que faliu a cidade do Rio de Janeiro, o senhor Saturnino Braga, como seu principal orientador e mentor. Isso é brincadeira. Nova Friburgo deve ser governada por uma pessoa nascida em seu seio e que, acima de tudo, defenda os interesses da coletividade e não aqueles que trarão consigo os estranhos sedentos de dinheiro e poder. Para que isso não aconteça, peço seu voto.